Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás. Queridos, essa palavra que foi me aberta, e importante essa palavra que vai ser ministrada, e eu quero que você preste muita atenção, porque ela é uma instrução para a nossa vida, para fazer nós subirmos os degraus espirituais, para você evoluir espiritualmente, para você mudar e evoluir e crescer mais, em nome de Santo Jesus. Ela começa em Mateus capítulo 5, versículo 5. Na versão King James é a melhor que está explanada. E eu vou usar a versão King James, ok? E ela diz assim: Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Veja bem, aqui no Sermão da Montanha, em que nós encontramos no livro de Mateus, e eu já te adianto que o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, se você for fazer um estudo detalhadamente do Sermão da Montanha, você vai ver que ele tem praticamente quase todas as orientações que nós precisamos para viver uma vida plena em Cristo Jesus. Mas, o que acontece? O Senhor Jesus aqui no versículo 5, ele chama a atenção, ele ressalta o valor da humildade. E ele diz, novamente eu vou ler, ele diz assim, ó, bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Então, o importante nós sabermos aqui, nessas três perguntas que eu vou fazer agora, onde que se encaixa esse valor, onde que se encaixa essa chamada de atenção que o Senhor deu nesse versículo. E as perguntas são o seguinte: mas quem são os humildes que o Senhor Jesus está mencionando aqui? A pergunta número 2, como ser humilde diante de Deus? E a pergunta número 3, para que ou por que ser humilde? Então agora você vai saber. Vamos lá para Tiago, capítulo 3. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 3. Do versículo 13 em diante. Está escrito assim, ó. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Uma pergunta que o apóstolo está fazendo. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Aí ele continua, ele diz assim, ó, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. Irmãos, olha só, o importante nós sabermos aqui é que quando ele fala de humildade, nós não podemos confundir humildade com timidez. Você pode, de repente, quando se fala em humildade, você se lembrar lá daquele irmãozinho, aquela irmãzinha que tudo para ela tá bom, que vive quase sem falar nada e se vai falar, fala bem pouquinho, que qualquer coisa que recebe já tá bom, isso. Será que é dessa forma que o apóstolo está falando aqui? Repito, não podemos confundir humildade com timidez. Na verdade, aqui o apóstolo está mostrando, através desse versículo, ele está mostrando que se tu se acha sábio, se acha entendido, então que demonstre isso através do teu proceder durante todos os dias, no cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Mas, olha o que ele escreve nos próximos versículos. Versículo 14, ele diz assim, ó, no entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas.
Deixa eu te falar uma coisa assim, ó. O que causa a inveja é a falta de humildade. Pode ter certeza, o que causa a inveja é a falta de humildade. E preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Geralmente, onde nós temos mais habilidade é onde nos negamos a receber conselhos ou instrução. Você não entendeu? Ah, não entendi, irmão Paulo, eu vou explicar. Naquilo que tu é mais hábil, naquilo que tu tem maior destreza, é um dom teu. Vou dar um exemplo. Suponhamos que a irmã que está ouvindo aí, ela sabe fazer bolo. Ah, irmão Paulo, eu sei fazer bolo. Eu tenho um dom para fazer bolo. Todo mundo que come os bolos que eu faço, bolo de aniversário, bolo. Não interessa, bolo, todo mundo elogia e eu gosto e eu sei, realmente, eu tenho destreza para fazer bolo. Pois bem, você sabia que geralmente nessa situação é onde que você se nega a receber instrução ou conselhos? Se vir alguém, você comece a se analisar. Se vir alguém falar, ah, irmã, eu acho que esse bolo aqui ficaria melhor se você fizesse isso, se você fizesse aquilo. Não, mas se fizesse desse jeito, mas se você utilizasse esse tipo de recheio, você pode até na frente da pessoa manifestar isso, mas a pessoa vira as costas e você já começa a falar até mesmo consigo mesmo. Você diz, mas o que ela está pensando? Olha quanto tempo eu faço bolo, todo mundo elogia. Entende? Vou repetir, geralmente, onde temos mais habilidade é onde nos negamos a receber conselhos ou instrução. É bem assim. Suponhamos, né, que você, eu tenho habilidade para, sei lá, cuidar de pessoas, né, cuidar, digamos assim, eu sou cuidador de idosos, enfim. E todo mundo me contrata porque eu sei tratar muito bem, eu sei cuidar. Você provavelmente, quando alguém lhe chamar a atenção ou quiser lhe dar alguma instrução ou lhe sugerir alguma coisa, você provavelmente vai negar isso, vai rejeitar isso. Por quê? Porque é a falta de humildade. Antes de eu pregar para vocês, eu descobri isso da forma mais penosa possível. Irmãos, deixa eu dar o meu exemplo para você ver como é as coisas. Olha só, eu trabalho no transporte coletivo já há 28 anos. Sou motorista de ônibus já há 28 anos. E 14 anos numa empresa e 14 anos nessa outra empresa que eu estou agora. E nessa outra empresa que eu trabalho agora, eles têm diversos modais de veículo. Tem ônibus urbano, ônibus municipal, ônibus executivo, micro-ônibus. E, sabe, é uma imensidão de modal diferente. E aí, o que acontece? Na outra empresa que eu trabalhei 14 anos antes, nós trabalhávamos, tinha bastante ônibus com motor traseiro. Para quem dirige sabe que um ônibus motor traseiro tu tem que ter um certo forma de trabalhar diferente com aqueles que são motor dianteiro, ok? E eu trabalhei muito com motor traseiro nessas empresas. Quando eu venho para essa agora, simplesmente a norma da empresa é que se tu não fizer um curso, se eles não te dão um curso para te operar os ônibus motor traseiro, tu não pode pegar os ônibus para trabalhar, nem eles não querem nem que saia assim só para levar de uma garagem a outra. E o que acontece? Mediante essa norma, né, eu simplesmente ignorei isso, não faço questão mesmo de trabalhar em ônibus motor traseiro. E por vezes eu até me peguei conversando com os colegas, mas só que falta, tantos anos eu trabalhando no motor traseiro, eles querem me ensinar, olha só como é que é a pessoa. E aí o que acontece? Aí eles receberam alguns ônibus, apesar dos ônibus serem usados, e nós termos esse tipo de ônibus na empresa, eles receberam 5 ônibus motor Scania com o tal câmbio Power Shift.
um câmbio programável. E aí o que que acontece? Aos sábados, eu acho que eu já testemunhei para vocês assim, aos sábados, a garagem lá onde fica os ônibus, fica um silêncio é onde eu gosto de ir lá pro fundo, lá no meio embaixo das árvores, lá, orar, conversar com Deus, é o meu momento lá. E aí o que que acontece? Aí esses ônibus estavam parados lá e a gente pode circular com eles dentro da garagem. A garagem é grande, ela tem 500 metros de comprimento, assim. E eu disse, eu vou dirigir esses ônibus, nunca dirigi, vou experimentar dirigir. É fácil, é motor traseiro, eu já trabalhei com motor traseiro. Você sabia que eu não conseguia nem ligar o ônibus? Não conseguia nem ligar o ônibus, não sabia como ligar. Fui pesquisar no YouTube, quando eu descobri como ligar o ônibus, que eu consegui fazer um funcionar, né? Eu descobri que eu não sabia nem movimentar ele. Ou seja, eu me negava, né, a receber a instrução, como eu falava para muitos colegas, eu não vou receber a instrução que eles acham que só há tantos anos eu trabalhando no motor traseiro. E na verdade eu descobri que a vida toda eu trabalhei errado e eu não sei operar aquele tipo de ônibus. Tá vendo o que é a falta de humildade? Seria muito mais fácil eu procurar, né, os monitores e dizer, vocês podem me ensinar como operar esse veículo aqui, que eu não sei, mas eu não fiz isso. Isso é falta de humildade. Eu vou te mostrar na palavra de Deus um exemplo de humildade, embora muitos atacam, muitos de forma até errada falam mal desse cidadão que eu vou te mostrar. E até algumas bíblias, como na King James, tem um título assim, o falso crente. Eu não creio dessa forma e eu vou te explicar por quê. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Está escrito assim, ó. Vamos por versículo 9 em diante. Está escrito assim, ó. Continuo lendo na King James, tá? Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino, chamado o grande poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, e o nome de Jesus Cristo, creram nele, e foram batizados tanto os homens quanto as mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado. E acompanhava com curiosidade a Felipe por toda parte, contemplando perplexos os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam esses o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disto, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Arrepende-te, portanto, da tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Vou parar por aqui. Vocês perceberam? Filipe foi a Samaria e começou a pregar e o povo recebeu. E aí eles chamam a atenção que tinha um judeu que enganava o povo com artes mágicas lá. E ele ouviu a palavra e ele creu também. E aí as pessoas foram batizando-se e ele também creu. E o que ele faz? Poxa, isso é algo novo. Eu criei. É algo novo. E ele começou a andar, a observar Filipe.
É normal que uma pessoa que aceite Jesus, que não tenha essa rotina que os cristãos têm, é óbvio que ela vai querer andar perto das pessoas para ver o que, que é aprender, né? E foi o que ele fez. Ele começou a andar com Felipe. E aí, quando os apóstolos souberam que Samaria tinha aceitado a palavra, enviaram para lá Pedro e João para impuser as mãos sobre eles, para eles receberem o Espírito Santo. E aí o que, que acontece? O que que o Simão olhou? Ele viu aquele, se maravilhou e ele, naquela forma que ele entendia, né? Ele ofereceu dinheiro e Pedro falou dessa forma com ele. Aí eu vou fazer uma vírgula aqui. Como é que você acha que Pedro falou com Simão? Você acha que Pedro, né, falou assim: amado Simão, como você faz isso? Vocês acham que foi assim que Pedro falou? O Pedro, aquele mesmo Pedro que pegou e desferiu uma espadada na orelha do servo, o mesmo Pedro que por vezes demonstrou impaciência. Vocês acham que foi calmo assim que Pedro falou? Ou Pedro não falou com ele áspero, né? E aí o que que acontece? Pedro falou essas coisas para ele. Na verdade, Simão, recém tinha pouco tempo tinha sido batizado, não estava com aquele na verdade é aquela atitude de recém-convertido, recém andando nos caminhos do Senhor. E aí o Pedro fala isso aí, olha a atitude de Simão no versículo 24. Olha o que Simão fez. Versículo 24. Entretanto, Simão lhe respondeu: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Tá vendo? Pedro falou todas aquelas coisas que se não fosse uma pessoa que tivesse aceitado a autoridade dos apóstolos, que ele faria neste momento? Ele ia dizer: pois então eu não quero mais saber, está pensando o quê? Olha quanto tempo eu estou aqui, né? Jogaria isso na cara de Pedro. Não, ele disse: orai vós, para que essas coisas não aconteçam comigo. Orai, vocês têm mais experiência do que eu, isso tudo é novo para mim. É isso que o Simão estava dizendo, é tudo novo para mim. Eu pensei que eu poderia receber dessa forma, eu preciso que vocês me ensinem agora. Isso é uma atitude de pessoa humilde. Vocês entenderam? Olha só, vamos lá para 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. A respeito dos jovens, olha o que está dizendo. Ainda na King James. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha só a orientação que o apóstolo Pedro está dando para os jovens. E você há de convir comigo que hoje em dia os jovens estão cada vez mais insolentes, né? E desrespeitosos, e na verdade isso é mister que aconteça, porque está profetizado que assim aconteceria. Mas olha só o que o apóstolo Pedro fala aqui aos jovens: vós sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade. Não é aquela humildade que se entende que na verdade é uma timidez, mas humildade, aceitando ser instruído, aceitando autoridades, aceitando receber instrução. Aí ele diz assim, ó: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tá vendo? Não é algo que vai te causar a humildade, tu reconhecer que precisa das pessoas, que tu precisa de instrução, que tu precisa aprender. Nós estamos sempre aprendendo. Ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, nós podemos responder: mas quem são os humildes? São aqueles que aceitam instrução, reconhecem que não são ninguém, na verdade, reconhecem a sua fragilidade diante de Deus. Como ser humilde diante de Deus, né? Segunda pergunta: é tu realmente procurando
receber, procurando aprender. Nós estamos sempre aprendendo. E para quê? E por que ser humilde? Agora eu vou te responder por que isso. Vamos lá para Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. O versículo do 28 ao 30. Vamos ler do 28 ao 30. Eu vou ler na ACF, tá? Olha o que está escrito. O próprio Senhor Jesus falou: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Vou repetir, o Senhor Jesus está dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí, olha só, para que nós precisamos ser humildes? Olha, ele diz aí o motivo de ser dessa forma. E encontrareis descanso para vossas almas. Está atribulado? Está passando por uma situação que está te inquietando muito? Aprende com o exemplo do Senhor Jesus. Procura aprender, procura reconhecer diante de Deus que tu não tem entendimento e tu precisa entender, que tu precisa do Senhor, precisa das pessoas para te ajudarem. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando a gente volta lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, onde o Senhor diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, dá a ideia de que, quando fala assim, herdarão a terra, quer dizer que, né, dá a ideia de que todo mundo vai sair daqui e vão tudo para o inferno, e aqueles que ficarem aqui vão ser só os humildes. Dá essa ideia, mas na verdade eu entendo que, se você for humilde, conforme foi instruído aqui, você vai herdar a terra, ou seja, você vai conquistar espaço, você vai conquistar sucesso, você vai conquistar vitórias que os arrogantes, os orgulhosos não conseguem. Eu tenho vários exemplos de pessoas que sempre foram humildes, por exemplo, no trabalho, e foram subindo, foram pegando cargos, foram sendo promovidos, foram indo e obtiveram sucesso. E não só isso, na vida financeira, na vida espiritual, na vida emocional, na vida familiar. Todos nós precisamos dessa humildade, de reconhecer a nossa fragilidade. Essa foi a palavra que o Senhor abriu. E é essa palavra que é para que você medite nela e entenda a necessidade de sermos humildes. Para quê e por que ser humilde? Para te herdar a terra, para te conquistar as vitórias que tu necessita. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.